Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um dia do Desafio A Semente. O desafio que vai fazer você florescer na nutrição materna e infantil. Bem, se você não me conhece, eu sou Carolina Albuquerque, nutricionista, criadora da Atitude em Nutrição. E dos dias 13 até o dia 25, estou ministrando aqui pelo Instagram o Desafio A Semente, porque eu quero ver todas vocês, nutricionistas, florescendo para nutrição materna e infantil. Camila tá entrando por aí, Débora, Thalita, Kátia, já vão mandando aqui o nosso código para eu saber que vocês estão comigo nesse processo de florescer, para plantar primeiro a sementinha aí em vocês, para depois plantar essa sementinha da alimentação saudável nas crianças, tá certo? Bem, quem ainda não se inscreveu lá na Semana NutriKids, que não tá sabendo, foi convidada, caiu de paraquedas aqui no desafio, lembre-se, Semana NutriKids do dia 19 ao dia 26 vai rolar em um site fechado, então é preciso que você se inscreva. Nós vamos ter 3 aulas, certo? Com material de apoio, eu vou tirar dúvidas também lá no canal do Telegram, então se você não é inscrito no canal do Telegram também, se inscreva. É tudo gratuito para você poder participar, poder se capacitar. Aquele negócio de a gente consumir o conteúdo e colocar em prática. Então eu também vou cuidar para ter um conteúdo bem rápido, sucinto e prático para você sair dessa aula e colocar em prática depois, tá certo? Bem, e aqui para o dia do nosso dia 5 do desafio, certo? Estamos no dia 5 do desafio A Semente. Eu trouxe um dos temas que são mais importantes para a gente trabalhar, que é a criançada, né? Você, assim como eu, tenho certeza que o coração aí vibra cada vez que vê uma criança, que pode impactar a vida dela, seja um bebezinho que vai começar a comer e a gente pode orientar esses pais como conduzir pelo melhor caminho, né? De uma forma leve, tranquila, com autonomia. Seja uma criança que tá ali aprendendo agora os nomes dos alimentos, quais são os alimentos, tá naquela fase do quero, não quero, gosto, não gosto, e a gente pode conduzir eles para se aproximarem mais desses alimentos, não se afastarem, não se tornarem seletivos. As crianças que estão indo para a escola ali na idade escolar, 6 anos, que vão começar a escolher os lanches da cantina, que a gente pode trabalhar com isso também, adolescentes, enfim. Eu tenho certeza que assim como eu, seja que criança for, você quer ver essa criançada comendo bem, certo? Sim? Faz sentido? Todo mundo quer, né? Se quer, já manda coraçãozinho aí e aproveita para convidar aqui no aviãozinho, ó, uma amiga para estar aqui com a gente. Uma não, né, gente? Chamei umas 3, 5 nutris, gente boa, os nossos girassóis para eles estarem aqui com a gente florescendo também. Quanto mais todo mundo pode se aprofundar e pode trazer uma nutrição mais acolhedora, muito melhor fica a profissão para todas nós, certo? Então bora lá. A gente falou lá no primeiro dia do desafio, vocês estavam aí? Vocês lembram? Começamos falando de jogar as cacas fora, aquelas ideias de que é difícil, de que nutricionista não tem sucesso, porque a gente sabe e a gente vai trazer, inclusive para vocês conhecerem a partir de segunda-feira, nutricionistas que alcançaram o sucesso com a nutrição materna e infantil. Então sim, é possível. Eu quero que primeiro de tudo você saiba que é possível, jogou a caca fora, né? Aqueles pensamentos que nos limitam, abriu o terreno, deixou esse terreno fértil, plantou a semente. E aí a gente falou de divulgação, falamos dos pais, falamos de estudar, mas sem deixar esse conhecimento tomar conta. E agora chegou o momento da gente falar das preciosidades que são as crianças. Eu falo que sempre é assim, quando a gente vai trabalhar, né, a questão de divulgação, por exemplo, dos nossos serviços, a gente faz isso voltado com a fala voltada para os pais, porque são os pais que vão ver aqui nas redes sociais, vão em palestras, vão receber aí as nossas informações para quererem adquirir um atendimento nutricional, um grupo, um curso online talvez que você faça aí para pais também. Então o ponto é, seja como for, o primeiro contato com você são os pais. E você precisa ali ganhar a confiança dele, precisa estar junto com ele, precisa lembrar de não julgar, né? Se você perdeu a live de ontem, eu recomendo fortemente que quando esta live aqui acabar, você já engrene e volte na de ontem, tá? Mas o ponto é, quando a gente fala de passar para o próximo estágio, que é o trabalho com a criança,
é muito, mas muito importante que vocês conheçam sobre o desenvolvimento da criança. Não dá para eu falar que trabalhar com uma criança de 2 anos é igual trabalhar com uma criança de 7. Não dá para eu falar que trabalhar com uma criança de 4 anos é igual trabalhar com uma de 10, porque elas são crianças que aprendem de maneiras diferentes, que têm tipo de retenção diferente numa atividade de tempo. São crianças que gostam de atividades diferentes. Então, o primeiro de tudo eu preciso entender sobre as fases de desenvolvimento dessa criança. Quando a gente fala de aprendizagem, a gente divide mais ou menos assim, eu vou falar isso aqui brevemente porque não quero me aprofundar nessa live sobre isso. Mas de 0 a 2 anos, as crianças estão na fase do sensório motor. Isso é uma descrição que foi feita por Piaget para falar sobre como a criança aprende. Então, de 0 a 2 anos, a criança aprende através das sensações, dos movimentos, né? De 2 a 6 anos, 2 a 7, mais ou menos aí, a gente está no sensório motor e essas crianças começam a aprender através do mundo lúdico. Então é época de superpoderes, né? Época de herói, de mocinho, época da gente realmente usar a questão da ludicidade a favor do aprendizado daquela criança. Sim. Outra coisa que também funciona muito bem nessa faixa etária são as letrinhas. É quando eles começam a ler, na verdade começam a ler não, né? Quando começam a se interessar pelas letrinhas. Então eles, mesmo que ainda não leiam, não formem palavras, eles se interessam por livros, se interessam por histórias. Tudo isso ajuda no aprendizado dessa criança. Depois de 6, 7 anos até 10, 11 anos, a gente está na fase do operacional concreto, e nessa fase é quando as crianças já gostam mais de jogos, né? Eles gostam de competição. E depois disso, daí em diante, as crianças se tornam os nossos adolescentes, sim. Já não são mais criança, não chame uma criança de adolescente, porque ela perdeu a confiança dele no atendimento. E aí, nessa fase da adolescência, assim, a gente consegue vir com um pensamento mais lógico, com um raciocínio mais lógico do que eu como agora, tem algum efeito no futuro, mas ainda não é o foco da gente ficar falando tão distante assim. A gente prioriza bastante as vontades, os desejos desse adolescente, tá? Posto isso, sabe sobre aprendizagem, e aqui eu tô partindo do pressuposto também que todo mundo tá ali sabendo sobre as questões de recomendações nutricionais para cada faixa etária, né? Porque isso vai divergindo também e tudo mais. Sei disso, como é que eu começo o meu envolvimento com uma criança? Na hora que chega lá no meu atendimento, que eu chego na casa da pessoa, se eu vou fazer um atendimento domiciliar, ou se eles chegam até mim no consultório, como é que eu vou fazer para esse primeiro contato com a criança se estabelecer, ficar forte? Primeiro de tudo, talvez você se lembre quando você era criança, talvez não, talvez você já tenha visto aí pessoas falando sobre quando vão levar a criança no médico, em algum profissional, tipo uma mãe, uma amiga, né, sua que seja mãe, uma tia, algo do tipo, quando eles ficam colocando um certo medinho na criança sobre onde ela vai. Ah, porque vai no médico, ele vai te dar uma injeção porque você não tá se comportando. Já ouviram isso? Ó, que eu vou contar. Ah, se não escovar os dentes direito, vai ter que ir lá no dentista arrancar o dente. Ah, se você não tá comendo direito, a gente vai ter que ir no nutricionista e ele vai te dar uma bronca. Então, existe, às vezes, pelos próprios cuidadores, uma criação ali na cabeça da criança de quem é a nutricionista que ele vai encontrar. Quase um bicho-papão, eu brinco, né? Eu até mandei um e-mail essa semana, chama, se eu não me engano, o título é Nutricionista ou Bicho-Papão? E depois vocês olhem, porque lá eu ensino algumas técnicas mais profundamente sobre como se relacionar com essa criança num primeiro momento. Mas o ponto é, se a criança já tá criando um tanto de coisas na cabeça dela, ou tá com medo, porque ela não sabe muito bem como vai ser, né, e tudo mais, o meu papel é, antes de começar a falar sobre alimentação com ela, é acolhê-la, é envolvê-la, né? É passar ali a verdade de que eu tenho, a imagem, né, de forma verdadeira, de que eu tenho um espaço aberto para recebê-la. Que eu quero ela ali comigo, que eu gosto muito dela, que a gente vai se divertir no atendimento, que não vai ter bronca. E isso tudo começa com um script que eu vou te ensinar lá na Semana NutriKids. Então, na Semana NutriKids tem um script onde a gente, logo que a criança chega, a gente fala aquilo pra ela, pra deixar ela ficar confortável, de tipo, aqui não vai ter bronca pra mim. Então eu deixo muito claro que aquele espaço meu e dela com os pais é um espaço de confiança. Esse é o primeiro ponto, tá? E com cada faixa etária a gente vai conduzir isso de uma maneira diferente. O bebê a gente vai cuidar dele ficar confortável ali. Quando a criança já é um pouco maior, a gente vai falar isso, mas também vai oferecer o que é necessário para ela naquele espaço.
Posto isso, gente, se a criança, beleza, agora eu já não tô com tanto medo assim, porque essa Nutri me tranquilizou. Acho que essa Nutri não vai me dar injeção, falou que não vai me dar bronca. Ok, agora tô achando que tá tudo bem, mas ela ainda fica, sabe, um pouquinho insegura. Qual que é o meu próximo passo? É abrir espaço para uma conversa. Então eu sempre puxo um assunto com essa criança que ela goste. E Carol, como é que você sabe do que é que essa criança gosta? Eu perguntei para os pais. Antes do atendimento, eu já pergunto para os pais sobre o que a criança gosta. Se você mesmo cuida da sua agenda hoje, você provavelmente agenda aí pelo WhatsApp, né? Acho que é o mais comum a todos os profissionais que cuidam da própria agenda. Então, nesse momento que você está fazendo contato com o pai, que mandou o questionário pré-consulta por pai ali, você pergunta, ó, ou você pode incluir no próprio questionário pré-consulta, a pergunta do que é que a criança gosta. E essa pergunta, gente, vira o jogo. Eu tenho várias alunas, conforme elas vão entrando ali na formação em coaching nutricional infantil, eu vou falando sobre esse ponto e reforço, sabe? Façam isso. E comecei a bater muito mais forte nessa tecla quando começou a parte de atendimento online. Porque antes, quando a gente estava ali pertinho da criança, a gente conseguia acolhê-la. Às vezes, se ela se abrisse, dava para dar um abraço, você tá pertinho. Mas quando não se está por perto, eu tenho que fazer isso de uma outra maneira. E a gente está começando a fazer isso, inclusive, antes do atendimento, né? Eu ensino elas como fazer isso antes do atendimento. Para a criança já conhecer a nossa carinha, já saber um pouquinho da gente. E esse primeiro contato é falando sobre assuntos que a criança gosta. E assuntos que podem ser desenhos que ela gosta de ver, né? É muito comum que venha, gosto da Frozen. Tipo, você pergunta pra mãe, ela é apaixonada na Frozen. Bota a roupa da Frozen, da Elsa, fica lá, né, andando de um lado pro outro. Então começa puxando um assunto sobre isso. Não, meu filho tá naquela fase que ama futebol, quer ser jogador de futebol. Vamos perguntar sobre isso. Não tô falando de alimento ainda, eu tô criando relação, porque eu preciso que essa criança confie em mim, né? Eu preciso que essa criança se abra pra mim. E daí que vem a frase da nossa live, olha isso daqui. Aderir é aceitar uma ideia, e eu aceito melhor as ideias que eu mesmo tive. O que eu vou precisar durante um atendimento com coaching nutricional infantil, onde eu tô com o foco na família, o foco no resultado, o foco na mudança, né? Ações sendo construídas através de muita conversa, eu preciso que essa criança se abra para conversar comigo. E eu sei que você pode estar pensando, Carol, mas e se for muito pequenininho, nem falar ainda se eu tô falando de introdução alimentar, ou se tiver 2 anos, né, ainda muito pequeno, não se comunica tão bem assim. Primeiro, ele sempre se comunica, sempre. Às vezes não é verbalmente, mas tem outras coisas que ele demonstra nessa comunicação. E eu vou responder a essa comunicação. Quanto maior a criança, mais ela vai participar dessa comunicação. Quanto menor a criança, verbalmente, mais os pais vão participar, né? Por isso que eu falo que é importante a gente saber de que criança a gente está falando. Chega a pergunta para mim, por exemplo, na caixinha de pergunta, ou de aluna, seja por onde for. Situação tal, o que é que eu faço? Não sei quantos anos a criança tem, impossível eu te orientar, porque tudo depende da idade da criança, da fase de desenvolvimento da criança. Mas aí o ponto, gente, a partir do momento que eu tô ali, que eu começo a conversar com essa criança sobre algo que ela gosta, ela fica mais aberta para as próximas conversas, que vão provavelmente ser conversas um pouquinho mais desafiadoras, né? Na introdução alimentar a gente não tem tanto isso, porque o bebê tá chegando lá, entre aspas, crua. É o primeiro momento, ele vai conhecer os alimentos. Então, o meu papel é conduzir isso com os pais. Mas se eu pego uma criança um pouquinho maior, que ela já tá com alguma dificuldade na alimentação, ou porque vai ter que fazer alguma restrição na alimentação, ou porque não tá selecionando muitos alimentos, seja como for, existe já algo por trás que não é totalmente confortável, concorda? Porque senão, os pais não estariam ali. A não ser aqueles casos dos pais que são pais, eu falo que assim, sabe, chuchuzinho, eu tenho alguns que são assim, que são pais que querem levar o filho no nutricionista com certa rotineiridade, simplesmente para os filhos saberem constantemente, a partir de um profissional, o que é alimentação saudável. Então não é porque a criança come mal, nem nada do tipo, mas leva como prevenção, eu falo disso, né? Que a gente também tem que lembrar de até, isso fica
como insight da parte de divulgação, de falar que o nosso trabalho está envolvido com prevenção também. Então, para que esperar a sua criança comer mal? Para que esperar acontecer alguma coisa se você pode começar antes? Se a Nutri pode trabalhar com ferramenta antes com essa criança, para essa criança não acabar seguindo por um caminho assim que não é o que a gente quer, né? Mas, ok, voltando. Quando eu tenho lá a criança e essa criança tá aberta para mim, porque a gente começou uma conversa que era gostosa para ela, e aí ela conversa, eu converso de volta e a gente cria um relacionamento, agora sim. A partir de agora eu vou começar a falar sobre alimentação. Porque agora eu já não sou mais a tia bruxa, bicho papão, que tava ali pronta, sabe, para dar um monte de bronca. E sim, eu já tô começando a ser uma cara amiga. E aí a gente começa a fazer toda a comunicação que vai ser necessária daquilo que você viu no questionário pré-consulta, tanto com a mãe, com o pai e a criança. Eu gosto muito, ontem até, não sei se vocês viram, a ferramenta que ficou para a live de ontem, né, para ser sorteada, foi essa daqui, que é a Meta Smart. A Meta Smart é uma ferramenta que a gente trabalha com as famílias. E aí, quando eu falo de Meta Smart, o que eu percebo? Hoje, quase todo mundo aí conhece, né? Aquele negócio de meta fácil, meta média e meta difícil. Já ouviram falar disso? E aí eu acho engraçado, porque vocês lembram que lá na primeira live, no primeiro e no segundo dia, eu falei pra vocês, eu quero que vocês, enquanto nutricionistas, peguem e façam qual é a meta de carreira de vocês, porque eu não sei o que vocês querem. Pode ser que a Ju queira atender das 8 da manhã às 20 horas da noite, um paciente atrás do outro, de segunda a sábado, e é isso que vai fazer ela extremamente feliz. Pode ser que a Cris, ela queira atender segunda, quarta e sexta, meio período, e isso a vai fazer extremamente feliz. Eu não sei qual é a meta de cada um. Então, quando eu venho falar de meta fácil, meta média e meta difícil, eu colocando a meta, eu não tô falando da meta da outra pessoa, eu tô falando da meta do que eu, enquanto profissional, quero que ele faça. E aí eu volto no quê? No atendimento focado no meu umbigo, que foi o que eu falei ontem pra vocês. Esse tipo de atendimento que é mais focado no meu umbigo do que no umbigo da família, ele começa a não fazer tanto sentido, ele começa a estar mais no passado, porque é o que eu quero que o outro faça, mas o outro só faz aquilo que ele quer. Se ele não quiser, se ele não der o primeiro passo, se ele não tiver fim, ele não faz. Entende? Então eu precisei, primeiro, preparar o terreno com aquela mãe, né? Com aquele pai, principalmente a mãe, vocês sabem por aí. E cada vez mais a gente está trazendo esses pais. Mas primeiro são os cuidadores com quem a gente vai trabalhar esse terreno. E depois disso eu preciso que a criança também esteja aberta. Que de alguma maneira a criança, ela comece pelo menos me ouvindo, sim, e se comunicando também, que não seja só eu dizendo, ó, agora a gente vai pegar aqui e vai fazer uma meta fácil, uma meta média e uma meta difícil. E aí eu, enquanto profissional, olhei o que estava mais facinho dele fazer, o que estava mais ou menos e o que era bem difícil. E eu coloco. Isso dá certo às vezes por uma semana, 2, depois se perde. Agora, quando a gente fala de trabalhar a Meta Smart, né, e eu falo mais disso na aula 1 da Semana NutriKids, a Meta Smart, ela tem a ver com a meta que a própria família define. E isso é muito importante também para você como profissional, para você entender o que é que eles querem efetivamente com a sua ajuda, né? Então, definir metas com família não tem a ver com as metas que nós queremos, mas assim são com as metas que eles vieram buscar e a gente vai conduzindo para essa meta ser bem específica, né? Ela tem que ser uma meta específica, tem que ser uma meta mensurável, uma meta alcançável, uma meta que tenha relevância para a vida deles também e que tenha um tempo para acontecer, porque senão, se fica sem tempo para isso ser colocado em prática, a gente simplesmente está falando de um sonho. Ah, quando der, o dia que a minha carreira de sucesso der. E anota aí, eu quero que você, aliás, depois dessa live, também faça pensando na sua própria carreira. E especificamente, o que é que você quer da sua carreira? Quais são as quantidades? Quantos pacientes? Quantas horas por dia? Quanto dinheiro você quer ganhar? Isso é possível de ser alcançado? Coloca aí se é possível. Porque se você fala assim pra mim, por exemplo, olha só. Ah, eu quero trabalhar uma vez na semana, o meio período. Dá pra eu atender no máximo 4 pacientes. Eu cobro R$150. Então, consigo receber 600 por semana, 2.400, né? Se tivesse só pacientes novos no mês, 2.400 no mês. Se não fiz nenhuma conta errada aqui, acredito. Mas aí o ponto é, se você fala pra mim que quer esse número de pacientes e quer ganhar R$8.000, ou você tem que subir o preço da sua consulta, ou você tem que subir o tanto que você atende.
E a mesma coisa quando a gente vai conduzir com a família as mudanças que eles querem, eu tenho que entender, tá congruente o que eles estão pedindo? Vamos supor, minha criança ali não come nenhum legume. E eu quero que em um mês essa criança esteja comendo todos os legumes. É possível? Até poderia, mas é provável? Não. Então eu ajusto essa meta com a família também para que eles consigam conquistar. E eu, enquanto profissional, vou falando assim, ó, está um pouco ousado aqui pelo que eu estou vendo. O que vocês acham da gente recalcular a rota? Deixar essa meta para um espaço maior de tempo? Vamos colocar metas menores? E aí você vai construindo com eles. E meta não é meta da criança, porque eu também vejo isso, né? Ah, é a meta da criança. Meta fácil, meta média, meta difícil da criança. Não, meta smart é meta da família. Depois a gente até coloca aqui um objetivo em uma frase. Eles levam para casa, podem colocar isso lá na casa deles. As crianças adoram, né? Para essa parte do alvo e tudo mais. Coloca isso lá porque é o alvo que eles têm que atingir. Todos eles. Não é só a criança trabalhando sozinha, não é só a mãe trabalhando sozinha, só o pai trabalhando sozinho. Não. Porque eles são um conjunto, eles são um time, eles que têm que pôr isso em prática juntos, certo? E aí, vocês percebem que talvez alguém aqui já conhece um pouco sobre coaching, já fez alguma outra formação, algum curso, algo do tipo? Porque se já fez, vocês sabem que meta smart, né, ela vem desse universo do coaching. Mas a meta smart, desse jeito que eu coloco assim na ferramenta, tá totalmente adaptada para criança. Por quê? A gente escreve, aí a criança vai recortar, tem os desenhos do que corresponde cada um para eles. Depois eles colam aqui, levam isso embora, né, com um formato. Então, quando a gente traz para comunicação da criança, para o brincar, para o tátil, né, para o real ali, isso também ajuda muito. Tenham cuidado para não querer sentar na frente da criança e fazer ela de mini adulto. E aí querer bater um papo cabeça com elas, porque isso não existe. O que existe é você utilizar as palavras certas, as técnicas de perguntas certas, as ferramentas que condizam com o universo da criança para ela se envolver. Porque senão, por mais que ela tenha se aberto no começo, o que vai acontecer é ela falar assim, puta, que coisa chata que tá aqui, né? Quero ir embora. Por isso que a gente traz isso pro universo da criança. O que eu fui fazendo para construir a formação do coaching nutricional infantil foi pegar e começar a transformar aquilo que já era aplicável em outras áreas para o universo infantil. Como é que eu faço isso com a criança? E aí entende que eu só consigo chegar nesse ponto porque o foco tá no paciente, tá no bem dele, como eu consigo o resultado dele e não o meu. Até porque eu sei que o meu resultado, ele vem com o sucesso das famílias. O meu resultado aumenta com o sucesso das famílias. Eu floresço muito mais com o sucesso das famílias. Gente, aliás, olha, estamos com um girassol pequenininho e com um grande. Lindos, né? Vocês viram que eu tô de cenário diferente, né? Que hoje eu não tô onde geralmente eu gravo, mas olha que lindos, trouxe eles comigo. Beleza. Vamos lá, falando dessa parte do envolver a criança. Então, primeiro, definimos a meta, né? Conversamos com a mãe, com a criança, meta foi definida. Depois disso, eu vou ter ferramentas para começar a trabalhar com esses pequenos. Outras várias. E é importante eu dizer que se eu, enquanto profissional, eu, enquanto nutricionista, chego protocolada lá na hora do atendimento, assim, vou usar essa ferramenta aqui. Cheguei e vou usar pé na estrada. Planejei tudo, fui lá, coloquei, é isso daqui que eu vou trabalhar com eles. Aí eu chego e começo a escutar, porque eu aprendi que pergunta, responde, percebe toda a situação para conseguir construir o contexto. E nessa, de repente, eu percebo que o caminho que eu tinha planejado, o que eu tinha imaginado, não vai dar para ser aplicado naquele momento, mas ainda assim, porque eu planejei, porque eu não quero me frustrar, eu quero fazer aquilo, a possibilidade de dar errado é muito grande. Quantas vezes eu cheguei com uma ferramenta, sabe, para o atendimento, porque estava pensando numa situação, e na hora que eu fui atender, as coisas foram para outro caminho. Então é bom que você tenha os seus materiais organizados, que você tenha sempre mais de uma opção, inclusive, separada para o atendimento. Porque na hora que chega lá, às vezes as coisas tomam outro rumo. Então eu gosto de ter uma pasta, né? Eu até separei aqui umas ferramentas por cima, que eu tirei da pastinha agora, fica tudo lá, arrumadinho, para na hora que eu precisar usar, tá ali, tá na mão. E eu consigo, sabendo como cada uma funciona, decidir ali na hora da conversa o que eu vou fazer. Principalmente percebendo quais são as necessidades da criança. O que é que ela está demandando nesse momento, né? Como é que eu vou conseguir lidar com ela? E aí, vocês lembram que eu falei que aderir é aceitar uma ideia?
Então, eu ter a adesão da criança é ela aceitar uma ideia. Ela, a partir dela, os portões da mudança, né, se abrindo por dentro, que a gente já falou. E aí, se a criança aceita essa ideia, se isso parte dela, fica muito mais fácil de eu conseguir mudanças. Por exemplo, eu poderia simplesmente chegar para a criança e dizer, olha só, você precisa comer 3 porções de verduras e legumes por dia, 3 de fruta, e colocando, né, as quantidades, mostrar para ela no pratinho e beleza. Eu poderia simplesmente falar isso e colocar como combinado, média, fácil, difícil. Mas eu posso também fazer a parte de educação alimentar e nutricional, mostrar para ela como seria um pratinho e falar assim, olha, eu vou dar esse papelzinho aqui para você agora. Será que você... Vamos entender como funciona? Essa daqui, por exemplo, é uma ferramenta, não dá para vocês verem tão bem, né? Mas é uma ferramenta de checklist dos hábitos. Então, ele vem com espaço para a gente marcar cada das porções que essa criança consome. E aí, conforme a criança vai no dia comendo aqueles alimentos, ela mesma marca. É um compromisso dele com ele mesmo, né? Não é a tia Nutri que mandou, mas ó, esse daqui é o seu desafio, a sua missão. Vamos entender como funciona? Olha quantas tem. Será que dá pra gente fazer assim? Você vai conduzindo, vai conversando, vai mostrando, vai falando sobre os benefícios daqueles alimentos, dos superpoderes, de como que funciona no corpo dele. E ele leva isso, e aí a autorresponsabilidade dele também, né? Quando a criança é um pouquinho menor, os pais conduzem juntos. Eu sempre oriento que no fim do dia eles vão lá, sentem, façam as marcas ou façam a cada refeição. Mas seja como for, a gente consegue sempre de verdade, gente, envolver a criança. Não precisa ficar no foco de responsabilidade exclusiva dos pais. A responsabilidade grande aqui, né, a maior, são dos pais, sim, a responsabilidade é deles. Mas a criança, ela pode participar de todo o processo, aprendendo nesse processo, porque eu não quero simplesmente soltar ela no mundo para voar, se eu nem dei força para essas asas tomarem, musculatura para poder fazer esse voo. Então, cuidado para também não responsabilizar só os pais. Leva para a criança, deixa a criança participar, deixa a criança opinar. Sim, sempre lembrando de colocar no formatinho, né, de imagem para criança, de ideias para criança, não querer também bater um papo ali com ela, que seria algo para adulto. E aí, eu falando dessa parte das crianças, da gente se deixar guiar, tem algo que tem muito a ver com o girassol. Lembra que eu falei que iam ter várias analogias que a gente ia fazendo da nutricionista de sucesso na carreira da nutrição materna infantil e o girassol? O girassol, quando a gente coloca lá ele pro sol, no tempo, ele começa a se direcionar pro sol. Então, se o sol tá pra cá, ele vem pra cá e ele vai se movimentando sempre em direção a esse sol, buscando por esse sol. Você, enquanto profissional, enquanto um girassol que tá aí florescendo, né, pra nutrição materna infantil, lembre-se que a tua direção, ela vai pelo que você está vendo da família. Então, principalmente a criança, que é quem mais vai te mostrar ali informações, irradiando essas informações para você, como se fosse o sol, ela que vai conduzir. Se você está fazendo algumas atividades ou está colocando algumas propostas que não estão sendo bem aceitas, não sou eu que tenho que insistir, eu preciso olhar de novo isso daqui e me conduzir pela criança. A criança me mostra o caminho que vai seguir. E ensinar isso para os pais é tão importante quanto deles conseguirem reparar, né? É engraçado, chega ali naquela fase dos 2 anos, que o pessoal fala do terrible two, da adolescência das crianças, né? Ai, que eu não quero verdinho, comia brócolis até agora não quero mais, comia super bem, agora tá selecionando tudo, tem dia que só quer arroz, Carol, não sei mais o que fazer. Eu sempre pergunto para as mães, entendi, né? Me conta, como é que tá na hora de vestir a roupa? Ele fica brigando que ele quer pôr roupa de cor diferente do que você? Como que tá na hora de tomar banho? Ele também tá brigando, né? Nossa, Carol, realmente, agora se eu quero pôr uma camiseta e ele quer pôr outra, é um chororô. Se eu tô chamando pra ir tomar banho e ele tá querendo ver a TV, é um chororô. Eu falo, e com a comida não tá sendo diferente. Então, entende que a criança tá te mostrando, ela tá te mostrando o quê? Aí essa é a hora que eu uso, inclusive, a parte das perguntas poderosas, que eu não vou lá e simplesmente falo, olha mãe, é esperado isso dessa idade, mas eu pergunto antes para que aquela ideia se acenda na cabeça dela. Olha só,
se você percebe que isso está acontecendo para outras coisas, o que será que ele está querendo te dizer com isso? Aí tem mãe que fala assim, que ele quer me enlouquecer, né? Mas eu falo, não, além de querer te enlouquecer, o que mais ele quer te dizer com isso? Uai, que ele tá querendo autonomia, que ele tá querendo reafirmar que ele pode fazer, porque agora ele tá se percebendo no mundo como independente. Eu consigo escolher, eu tenho voz. Opa, essa colher não entra mais na minha boca se eu não quiser, dá licença, não quero isso. Entende? Então, a partir do momento que eu entendo que o que ele quer é autonomia, porque é isso que a criança tá me falando, né? O sol tá ali falando pra mim, eu quero autonomia. A partir do momento que eu entendo que é isso, eu posso dar essa autonomia pra criança. Ó, você quer banana ou você quer maçã? Escolhe, mas é fruta. Eu, adulto, decidi isso. E a mesma coisa no atendimento. Quando a gente percebe como a criança tá conduzindo, eu olho para aquilo e entendo. Peraí, o que ela quer me dizer com isso daqui? Então, que ferramenta que eu vou escolher agora para isso? Que estratégia agora para isso? Entende? E mais a fundo. Eu lembro de uma vez que eu estava trabalhando, aí era com um grupo de crianças. E esse grupo de crianças, a gente estava sentadinhos numa mesa e tudo mais, e eles foram para debaixo da mesa, né? Um foi, aí foi um atrás do outro. E aí, na hora, eu podia ter ficado desesperada e falado, não, volta aqui, não vai no chão, isso e aquilo, não. Aí eu falei, tá bom, vamos continuar a nossa atividade aqui debaixo da casinha, vamos na cabana. E foi super divertido, ficamos lá, eu toda esmagada debaixo da mesa, né? Mas continuei a atividade, por quê? Eu só entendi que eles estavam querendo mudar de lugar, que eles acharam que ali era divertido, era novidade. Então tá bom, é novidade pra mim também. E vamos voltar ao foco no que a gente estava fazendo. Então, é importante que vocês aprendam, enquanto girassóis, a se movimentarem conforme as crianças. E aí é claro que existem movimentos que a gente conduz essa criança e tem movimentos que a gente é conduzido. Por isso que é sempre uma parceria, é um time entre você, mãe, pai, criança. Cada um tem o seu momento, não dá para todo mundo querer brilhar. Não dá para todo mundo, né, querer ser ali só atacante. Só goleiro. Não, cada um tem seu papel e cada um vai conduzir na hora que tiver que conduzir. Compreende? Faz sentido? Se faz sentido, ó, aproveita, manda aqui para as colegas Nutris nesse sabadão. Olha, eu tô orgulhosa de vocês. Achei que não ia dar ninguém nessa live hoje. Estamos em várias gerações por aqui. Tô orgulhosa. O pessoal quer florescer de verdade, né? Ó, manda aqui para as colegas virem com a gente também. Bem, outro ponto para eu trabalhar ali com a criança vai ser a criação de ações. Então eu fui, apliquei uma ferramenta com elas, trabalhei com ela ali a ferramenta que eu decidi, a estratégia, a técnica, a atividade, enfim. Trabalhei com essa criança, eu não posso deixar essa família ir embora do atendimento sem ação definida. A ação é importante de ser definida, né? E aí, cuidado para não dar a ação, uma lista. Não precisa dar uma lista. Eu falo que, assim, 3 ações são suficientes para eles começarem essa mudança. Por isso que, geralmente, quando a gente trabalha com coaching nutricional infantil e vai trabalhar com os programas nutricionais envolvendo nutrição e coaching, a gente não faz aquele negócio de 1 mês para se ver de novo. Eu gosto de períodos mais curtos, né? Daria para ser 1 semana, mas às vezes a gente acaba colocando para 15 por conta de agenda, para fazer as mudanças e tudo mais. Mas assim, no máximo 21 dias para que a gente consiga justamente ir estimulando eles no caminho, certo? A sempre estarem em ação, sempre estarem em movimento e validando se eles estão conseguindo fazer mesmo, se eles estão conseguindo caminhar, porque aí se algo não estiver saindo como foi planejado em conjunto em atendimento, a gente já replaneja e aí não fica tanto tempo assim para ser reajustado. Por isso que esse tempo mais curto entre um atendimento e outro faz a gente conseguir também passar menos ações em um atendimento. Em vez de eu ir lá e vomitar 15, 20 ações para serem feitas, para eles colocarem em prática em 1 mês e pouco, não, eu reduzo o tempo do nosso próximo encontro e vou dividindo isso como uma escalada. Eu poderia ter vindo aqui, por exemplo, e ter falado assim, ó, desafio a semente. 1 dia de maratona de desafio à semente. Aí ficava aqui com vocês um dia inteiro, dando o desafio. Falando de tudo que eu tô falando esses dias. E mais um pouco. Vocês iam embora como? Logo no começo, né? Com febrão, logo no começo.
porque não ia conseguir nem absorver a quantidade de informação necessária. Quanto tempo você, nutricionista, demorou para absorver as informações, demorou para conseguir colocar em prática? Então, faça isso com as crianças também, devagar. O que a gente define são ações com elas. A meta SMART, a meta grande lá, que eles vão fazer durante todo o tratamento, é uma coisa. Depois disso, são ações sempre rumo a essa meta, sempre rumo a essa meta. E você vai trazendo material, estratégia e ferramenta para poder trabalhar com essas crianças, tá? E você vai fazer gestão desse progresso também. Então é importante que você tenha contato com essa família durante um atendimento e outro. E aí eu gosto muito do gravar os áudios para as crianças. Então sempre, sabe? Eu pergunto pra mãe, como é que tá aí, beleza? Como é que foi? Conseguiu pôr em prática? Já troco ali com ela umas mensagens. Mas aí eu gravo uma mensagem pra ela me conta, Carol, estamos conseguindo isso e aquilo. Eu vou lá e gravo um áudio. Oi, fulana, tudo bem? Aqui tia Carol, né? Por aqui, não sei se por aí você é Nutri Carol, mas eu sou sempre tia Carol. Aqui é tia Carol. Tia Carol tá gravando essa mensagem porque fiquei sabendo que você conseguiu fazer tal ação que a gente tinha combinado. Eu vou lá, né? Falo o que a gente tinha combinado. Não fico falando que você conseguiu colocar ação em prática, meta em prática, eu não falo isso, eu falo aquilo que a gente combinou. Então, por exemplo, fiquei sabendo que você experimentou a cenoura, e aí, como é que foi? Conta pra mim. Nossa, tia Carol, eu experimentei, achei docinha, eu não gostei, e assim vai. E a gente vai criando essa relação com a criança também. Porque eu percebo que às vezes o pós-consulta do nutricionista acaba ficando mais focado nos pais, mas grava um áudio ali, 1 minutinho, gente, rapidinho pra criança, e é incrível, eles adoram, mandam áudio de volta, às vezes gravam vídeo, tiram foto. Eu, Carol, gosto de fazer um grupo quando a criança é um pouco maior, né, um pouco maior aí, 8 anos, geralmente tem sido, que é uma época que eles já estão ganhando celular cada vez mais cedo. Eu gosto, se a criança tem o celular, de fazer um grupo, mas aí eu coloco a mãe, eu e a criança, né, sempre pergunto pra mãe se ela quer, se tá tudo bem, se sim, a gente faz, e a criança muitas vezes por ali me manda foto e tudo mais. A única coisa que eu preciso avisar, tem que deixar silenciado o seu WhatsApp, porque direto e reto chega um monte de emojis, assim, esses dias mesmo eu recebi vários emojis de coraçõezinhos de uma paciente, acho que sim, uns 20 de uma vez, sabe? Ela deve ter baixado e mandou tudo de uma vez. E aí, faz parte, a gente trabalha com criança. E tá tudo bem, então eu falo sempre, a mãe vai ficar ali dentro no grupo comigo e eu vou conduzindo, perguntando o que é possível de ser perguntado ali pra criança, e se eu tiver alguma conversa que eu queira ter com a mãe, eu faço separado, depois com essa mãe, né? Essa gestão do progresso que eu quero falar com vocês, a gente ir acompanhando em cada atendimento, poder entender como é que tá, eles estão conseguindo pôr em prática, a gente tá mais perto do que foi combinado, de chegar no final do tratamento, não tá, tudo isso tem que ser conversado a cada atendimento, cada atendimento vocês têm que retomar isso. E eu tenho uma ferramenta que eu gosto muito de trabalhar com as crianças, que é o quadro de conquista, porque depois de um mês eu consigo olhar muito para aquela ferramenta e entender o que é que eles conquistaram a cada dia, o que é que eles colocaram em prática. Por aqui dá muito certo para mim colocar isso e ver com as famílias. Para quem trabalha, aliás, com introdução alimentar, também dá super certo, que às vezes a mãe fala assim, poxa, não tá engrenando, né? Não começou a comer do jeito que eu esperava. E aí, na hora que você vai fazer a observação do que a criança fez a cada dia, ela teve várias evoluções diárias. É que a evolução ainda não chegou do jeitinho que estava na cabeça da mãe. Na hora que ela olha, ela fala assim, nossa, é verdade, há um mês atrás, olha só, ele não fazia esse movimento, nem pegava no alimento, se quer levava algo boca, agora ele já tá levando, não tá comendo como eu ainda espero, mas já começou. Nossa, é verdade, nós evoluímos muito. Porque, gente, quem não se sente crescendo, quem não se sente evoluindo, né? Existe uma frase de que tudo que não tá, como que é? Tudo que não tá crescendo tá morrendo. Então, tipo, tudo que não tá evoluindo, né? Tá ficando para trás. Por isso que você pode, por aí, sempre, a todo atendimento, mostrar onde é que eles estão avançando. E aí, o que a gente costuma fazer? Volta. Beleza, o que é que vocês colocaram em prática? Esse ponto, esse ponto, esse ponto? Ok. Nossa, mas ficou faltando todos esses outros aqui. E aí, ao invés de a gente ir lá e dar um reforço positivo no que já foi conquistado, a gente vai e joga um balde de água fria falando, poxa, olha tudo que você não fez também. Os próprios pais, de vez em quando, fazem isso, né? Chega e na hora que eles contam tudo que eles estão fazendo, eles pegam e vem o pai e fala assim, mas aquilo lá você não fez. Beleza, a gente tá no caminho. E aí eu ensino, inclusive, para esses pais também, sobre essa questão do reforço positivo. Entende? Gente, isso do reforço positivo, da gente ir lá, da gente falar como é que eles estão avançando, como eles são capazes, vocês não têm ideia o poder que tem.
Porque parece que a criança, sabe? Quem não gosta de receber um elogio, na verdade? Que a criança fala assim, nossa, olha, eu consegui tudo isso, eu consigo muito mais. E eles vão se empenhando. E a gente, é claro, também, né, vai trabalhando com ferramenta e estratégia para ajudar isso e acontecendo. Quero falar para vocês também sobre um último ponto, que é quando a gente vai pegar essa criança ali dentro do atendimento e conversar com ela sobre alimento. Eu gosto sim, ó, tem várias ferramentas que eu trabalho, tem um monte que tá aqui, ó, um monte. Várias ferramentas que eu trabalho, gosto de trabalhar as ferramentas, mas lembrem-se, quando a gente trabalha com criança e quando a gente é nutri, a gente também precisa trabalhar com o alimento. Leve o alimento para dentro da sua consulta com experiências, tá? Leva ele para conhecer. Tem uma ferramenta, aliás, que eu adoro. Ela não tá aqui, não tá. Cientista da Nutri, né, que a gente vai lá, investiga o alimento para conhecer mais dele, que cor que tem, que sabor que tem. Por quê? A gente leva o alimento para a hora do atendimento. Eu falo que se a gente está falando sobre comida, sobre alimentos, ter o alimento ali presente também é importante para reforçar esse ponto. Então, levem isso para o atendimento, certo? Lembrem-se, leve uma fruta diferente para essa criança conhecer, um legume diferente. Ai, de vez em quando me perguntam assim, nossa, que brinde que eu poderia dar? Às vezes um simples alimento novo, diferente, seria um brinde maravilhoso. Eu lembro de uma vez que eu dei um maxixe para criança. Maxixe aqui na minha região, não sei se na sua é comum, mas na minha região é bem comum. Eu conheci maxixe, tipo, depois de formada, bem depois de formada, aliás. E aí eu achei tão legal que eu falei, nossa, eu vou levar isso pra conhecerem. E, gente, as crianças amam. Dei tamarindo já também, que aqui pra mim, na minha região, é bem diferentão, tamarindo. Então, às vezes, você levar isso para esses pequenos, ou pode ser talvez uma ferramenta também que você entrega. Tem o joguinho Mãe Conta Açúcar, que eu entrego de vez em quando. A gente tem um joguinho de cartas de emoções dentro do coaching nutricional infantil, que eu uso também, né? E tudo mais. Leva isso sempre como... Lembrando que a criança, ela gosta do brincar, ela gosta de ser presenteada. É só a gente observar como que as escolinhas fazem. Eles não mandam lá aquelas sacolinhas todas cheias de chiclete, bala, pirulito, em tudo quanto é dia de comemoração? Acontece, né? Em muitas. Ainda bem que cada vez mais temos nutricionistas trabalhando nas escolas, reduzindo essa parte dos docinhos como premiação. Mas o que está por trás daquilo? É a criança ser premiada com um doce? Não. É o presente. Todo mundo gosta de ganhar presente. Tanto que teve uma vez que a gente aqui mudou e as crianças ganharam um lápis com uma borrachinha em cima assim, gostaram tanto quanto, sabe? Isso quer dizer, eles gostam dessa atenção, eles gostam, sempre, eu acho muito engraçado. Essa é uma das primeiras ferramentas com as quais eu trabalho, geralmente, né? Não tem, como eu disse, eu sou girassol, eu me conduzo pela família. Então essa geralmente é uma das primeiras. E aí na hora que a gente monta, que recorta e que vai colando tudo aqui, e acaba a ferramenta, a criança sempre pergunta, posso levar essa embora? Aí eu falo, claro, ela é sua. E isso também, você ter ali algum material para ela levar, para ela poder ver, é legal. Porque as crianças gostam, né? Elas levam, elas ficam ali, chegam em casa, mostra pro pai, se o pai não foi no atendimento. Depois conta pra avó. Cada pessoa que visitar a casa, você pode orientar os pais de falarem. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fiz Meta Smart, eu falei pra criança assim, olha, ela tinha vários priminhos, ela adorava os priminhos, né? Falei assim, olha, imagina, só você tem esse alvo da alimentação agora. Que legal, né? Você falou pra mim que vai viajar. Que tal você levar isso e contar pra todos os seus primos? O que você acha? Ela falou, nossa, tia Carol, vai ser muito legal, porque só eu que tenho isso e aquilo. E aí a mãe me contou que eles foram viajar, ela levou, contou pra todo mundo. Então, isso pra criança também é importante. Às vezes pro adulto, sabe? Pra gente passa assim, é ok, é só uma ferramenta, deixa ficar comigo, depois eu dou pra eles. Mas não, os materiais são deles. Então, o que eu faço? Eu tiro uma foto no final, tá? Perguntaram como ter acesso às ferramentas. Essas são ferramentas que eu uso nos meus atendimentos, que eu fui criando, e são ferramentas que estão dentro das formações da Atitude em Nutrição, né? A gente tem a formação em Coaching Nutricional Infantil aqui na Atitude em Nutrição, e semana que vem eu vou dividir uma dessas ferramentas com vocês. Na aula 3 da Semana NutriKids tem uma dessas ferramentas que vai para vocês, né? Quem participar vai saber como baixar. E a gente também tá tendo a cada dia, no final da live do Desafio à Semente, eu coloco um post lá no Instagram. E se você comenta nesse post convidando 2 nutricionistas e colocando o nosso código da live, qual que é o código? Ó, conta aí pra colega se ela tá chegando agora, qual é o código, e colocando o código da live, né?
A gente depois tá fazendo aqui um sorteio e aí cada dia uma nutricionista tá ganhando uma ferramenta. Ontem foi a roda de educação alimentar de pais para filhos, que é esta daqui, que eu acho que quem ganhou tá até aí, né? Eu vi passar a fotinha dela, eu esqueci agora o seu nome, mas eu vi a sua imagem passando, que é o desenho de nutricionista, que foi essa, que eu falei dessa ferramenta ontem, voltem... Ah, isso mesmo, ó, foi a Luana Costa. Falem da... como que fala? Falei dessa ferramenta na live de ontem. Aí, do sorteio de hoje vai ser essa, que é a Meta Smart. E a de hoje... Se eu não me engano, eu espero que eu não esteja falando bobagem, porque o post já está lá preparado, mas é essa daqui, que é a ferramenta Checklist dos Hábitos. E também na formação, né, você tem acesso a todas as ferramentas, são dezenas de ferramentas com as quais a gente trabalha. Mas o ponto que eu quero trazer aqui para vocês, e que eu preciso que vocês percebam, eu tô falando dessas ferramentas, mas se antes, todos aqueles outros assuntos que a gente foi tratando não tiverem claros para você, de ser girassol, ser conduzido pela criança, saber sobre as faixas etárias da criança, como é que eu faço, como é que eu trabalho, né? Se você não tá disposta ali, disponível para brincar, se você não tá se colocando a favor da criança, isso não adianta, a ferramenta não adianta por si só, porque quem aplica a ferramenta é você. Então, para você florescer, o primeiro movimento é você aí se abrir. E aí, é claro, a gente ter uma gavetinha ali, cheia de ferramentas, cheia de estratégia, cheia de material para poder aplicar e deixar o nosso atendimento mais rico, aí são outros 500, né? Porque isso leva a inovação, isso leva a diferenciação, isso faz com que o atendimento brilhe os olhos do pai, brilhe os olhos da criança, né? Atrai mais pessoas e tudo mais. Certo, meu povo? Então, olha só. A senha de hoje, vamos lá? A senha do nosso PDF de hoje é criança. Criança. E aí, tá chegando uma outra pessoa no direct falando assim pra mim, Carol, não consegui abrir o PDF. Primeiro de tudo, atenção, que o resumo da live, ele sai um tempo depois, geralmente no outro dia, né? Então, quando você sai daqui e vai lá ver os PDFs que estão lá, são dos outros dias que já se passaram. E cada dia tem uma senha diferente. Então, você tem que anotar dia 1, qual é a senha? Dia 2, a de hoje, dia 5, a senha é criança. E aí, você vai lá e coloca essa senha no PDF. Quando tem Nutri que está indo preencher, aí coloca criança no PDF do dia 1. Não vai abrir, porque a senha é outra, certo? E um outro ponto, às vezes coloca a senha certinha no PDF do dia certo, né? Tipo, vai lá e escreve criança no PDF certinho, mas não põe o cedilha. Vai crianca. Aí não vai abrir também. Na hora que você estiver escrevendo, principalmente no seu celular, tem que tomar cuidado para se na hora que você aperta, o celular não corrige sozinho, porque isso pode estar acontecendo, sabe? Então tenham atenção. É isso, gente. Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que passou. O pessoal falando que a Lu tá aqui. Quem será a vencedora de hoje, né? E ó, amanhã temos novamente aqui o desafio. Eu vou, finalizando essa live, abrir uma caixinha de perguntas. Amanhã eu quero responder dúvidas de vocês. E amanhã eu vou trazer uma cerejinha do bolo, porque quem se disponibilizar aqui domingo, né, merece uma cerejinha no bolo aqui pra gente fazer esse fechamento, certo? A gente, a partir de segunda-feira, vai ter lives sempre com nutricionistas. Então, se você quer entender como nutricionistas conseguiram atingir até 130% de aumento em atendimento, 130%, gente. Como nutricionistas conseguiram ser reconhecidas na cidade como Nutri da criança. Como nutricionistas conseguiram não só melhorar o próprio atendimento, mas melhorar a autoestima, fazer as atividades físicas que ela não fazia há anos, sabe? Começar, inclusive, a namorar. Fiquei sabendo de umas aí. Vamos ver que elas vão abrir pra gente também. Se vocês querem saber como elas trouxeram pra fora esse girassol que existia dentro delas, como elas se transformaram de semente para girassol, de segunda até domingo, a gente vai ter sempre uma Nutri contando aqui pra vocês. Então, você vai com certeza encontrar em uma dessas histórias uma identificação pra poder aplicar na sua carreira. Eu sempre falo, pra mim, Carol, eu acho que algo que me deu bem velocidade é o quê? Em vez de eu ter que ficar quebrando a minha cabeça na parede para fazer coisas que outras pessoas já fizeram, para ter que descobrir o que elas descobriram, errar o que elas erraram, sabe? Para ter que seguir um caminho difícil, sendo que elas já passaram e sabem como pode ser mais fácil.
eu prefiro ir lá e escutar quem já tá à minha frente. Então, eu adoro ouvir nutricionistas que já estão em lugares que eu quero, nutricionistas que têm mais tempo que eu de experiência. Por isso, se você quer encurtar o seu caminho, quer encurtar a sua jornada, esteja aqui. Estão perguntando aqui, e onde que estão esses PDFs? Os PDFs estão no canal do Telegram. Finalizando aqui a live, você pode ir lá no link da bio e você vai procurar canal do Telegram, só clicar no link que você é direcionada lá. E semana que vem eu também começo a responder dúvidas da semana NutriKids por lá. E eu tô vendo que vocês estão aí sendo bem generosas umas com as outras, passando as senhas dos outros dias, mas deixa o pessoal ir lá assistir, porque lembra que para se tornar girassol, não basta só, né, ter senha para abrir o PDF. Eu preciso também consumir esse conteúdo. E aí lá na live eu sempre vou mais profundo. Eu quero que esse PDF seja um resumo para vocês que ouviram a live e vão conseguir depois se lembrar de cada ponto. Eu lembro que quando a Carol escreveu aqui no PDF, assim como o girassol gira em torno do sol, né, gira seguindo o sol, eu, nutricionista, tenho que ir seguindo a criança também, que vocês entendam tudo que eu falei por trás, tá bom? Nossa frase de hoje. Aderir é aceitar uma ideia. Eu aceito melhor as ideias que eu mesmo tenho. Então, eu também quero trazer para vocês aqui, para a gente finalizar, uma reflexão. Quais as ideias? O que é que você mesma quer da sua carreira? De verdade, lembra que você fez a sua meta, que você escreveu aí? Quais as ideias que você tem, então, para os próximos passos que você tem que ter para o seu girassol florescer? Para você florescer na nutrição materna e infantil? O que é que você precisa? Eu quero que você esteja muito atenta a isso, porque isso pode virar o jogo. Gente, eu tenho uma aluna que entrou comigo em junho com três pacientes na agenda. E em julho, ela já estava quase com 30 pacientes, de um mês para o outro. Entende que se a gente define o que é que a gente quer, coloca como objetivo, vai sendo mais fácil eu conseguir trilhar esse caminho? Então, reserve um tempinho para pensar nisso, sabe? Não fica simplesmente só querendo se aprofundar em outros conteúdos técnicos sem olhar para você. Olha para você primeiro. Esse é meu convite para o seu final de semana, tá certo? Deixa eu ver, que eu acho que passou aqui uma dúvida. Não, do PDF, vocês já se resolveram. Meninas, um beijo para vocês. Nos vemos amanhã aqui no Desafio à Semente, tá certo? Às 18 horas. Tchau, tchau.